Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou dar início a um novo conteúdo, o conteúdo de momento de inércia, que está presente no capítulo 9 do nosso livro. Então, nesta videoaula eu vou apresentar a primeira parte desse conteúdo, tá certo? Então, nesta videoaula eu vou mostrar, a definição de momento de inércia diária, né? Eu acredito que esse nome não seja estranho, para vocês, de momento de inércia, porque vocês já estudaram isso em Física 1, né? Porém, o que vocês estudaram como momento de inércia em Física 1 foi momento de inércia de massa, né? Então, o momento de inércia de massa, ele vocês precisam estudar o momento de inércia de massa, né? Quando vai estudar é, a dinâmica de corpos rígidos, né? Ou seja, quando vocês estudaram o movimento de corpos rígidos, vocês precisaram conhecer ou estudar, a definição de momento de inércia de massa. Aqui o que a gente estuda em mecânica geral, ou em estática, é momento de inércia diária, né? Então vocês vão perceber aqui que é diferente do que vocês estudaram como momento de inércia de massa, né? O momento de inércia diária ele é utilizado para analisar tensões normais devido à flexão em vigas e eixos, tá certo? Então está associado com a parte de mecânica estrutural, né? Essa definição aí de momento de inércia diária, né? Inclusive, ela tem um significado, assim, esse parâmetro, né? Esse momento de inércia diária, ele tem um significado, assim, físico, né? Muito interessante que vocês vão ver, né? O momento de inércia diária ele está associado com a rigidez de uma estrutura, né? Ou de um elemento estrutural. Vocês vão ver o porquê disso, né? Então, apesar de ter um nome semelhante, né? Momento de inércia diária e momento de inércia de massa, que foi o que vocês estudaram, vocês vão ver que são duas coisas distintas, tá certo? Tem um nome semelhante porque as integrais que a gente estuda aqui, que a gente vai aplicar aqui em momento de inércia diária, elas são semelhantes às integrais do momento de inércia de massa, né? Porém, o significado físico é distinto, né? A parte física é diferente. Beleza? Então vamos lá. Momento de inércia diária. A terminologia momento de inércia, na forma como é usada em estática, é, na verdade, imprópria, né? Então, a gente utiliza aqui momento de inércia, né? Mas, na verdade, não é um termo muito adequado, né? No entanto, tem sido adotada essa terminologia, né? Por causa da semelhança com as integrais de momento de inércia de massas, né? Que foi o que eu acabei de falar, né? O momento de inércia diária que a gente estuda aqui, ele é distinto do momento de inércia de massa que vocês já estudaram em Física 1, né? Quando estudaram a dinâmica de corpos rígidos. Vocês vão ver que são duas coisas totalmente distintas. Porém, se utiliza esse nome, né? Momento de inércia, porque existe uma semelhança, né, das integrais de momento de inércia diária com as integrais de momento de inércia de massa. Beleza? O momento de inércia diária é também denominado de segundo momento de área, né? Então, além desse nome de momento de inércia diária, também se utiliza segundo momento de área, né? Se vocês lembrarem, né, quando eu apresentei as videoaulas anteriores sobre centroides e centros de gravidade, aquele termo, né, do numerador da equação do centroide, ou seja, eu vou chamar aqui de Q, né, que era igual ao somatório de x barra ou y barra a, né, ou Q igual a integral na área, né, de x tio, né, de a. Esse termo aqui, né, que está presente no numerador
da definição das equações de centroide, ó, né? Esse produto aqui do centroide pela respectiva área, né? O somatório do produto dos centroides das figuras, né, pelas respectivas áreas, ou a integral, né, de x dA, isso aí representa o primeiro momento de área, ou momento de área de primeira ordem, né? O momento de inércia representa o quê? O segundo momento de área, ou um momento de área de segunda ordem, tá certo? Então vocês podem perceber o seguinte, né? Vocês não sabem ainda a definição de momento de área, de momento de inércia, perdão. Porém, vocês sabem que ele também tem um nome de segundo momento de área. Então, se é um segundo momento de área ou momento de área de segunda ordem, significa que a gente pode supor, né, que vai aparecer o quê? Um comprimento ao quadrado aqui, né? Então, vai ter um x ao quadrado que multiplica a área, né? Então, vamos supor, por enquanto, né, que o momento de inércia seja uma integral de x ao quadrado dA. Vamos ver se realmente é isso, né? Se tem um nome de segundo momento de área, o momento de área de segunda ordem, a gente está supondo isso aí, né? Vamos ver se de fato é isso, né? A definição de momento de inércia, né? Ou segundo momento de área, beleza? O momento de inércia de área surge da análise de tensão normal devido à flexão em vigas, como eu já adiantei, né? Então, vocês vão estudar isso aí em resistência dos materiais, né? Vão entender muito bem lá na disciplina o que é tensão normal devido à flexão, né? E vocês vão ver que o momento de inércia é extremamente importante no dimensionamento de vigas, né? Quando a gente leva em consideração tensões normais devido à flexão. Então, esse parâmetro geométrico, né? O momento de inércia, ele é importante, ó. Por quê? Porque ele está associado diretamente com o projeto de vigas e eixos, né? Quando a gente considera tensões normais devido à flexão. Beleza? Então vamos lá. E o que é que a gente encontra, né, em flexão em vigas e eixos, que a gente tem que estudar o momento de inércia, né? Que a gente precisa conhecer o momento de inércia. Por que eu tenho que conhecer o momento de inércia, ou saber o que é momento de inércia, né? Para estudar flexão em vigas e eixos. Eu vou mostrar aqui, ó, uma abordagem bem simples, tá certo? Uma abordagem bem simples, né? A partir de uma figura esquemática, né? E vocês vão conseguir entender mais ou menos o que é flexão, né? E de onde vem o momento de inércia, né? Que aparece justamente quando a gente estuda flexão em vigas e eixos, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um elemento estrutural, né? Um eixo que está sofrendo a ação de um momento fletor, um momento interno, tá certo? Então tá aqui a solicitação, né? Eu tenho uma seção interna aqui desse elemento estrutural, e na seção interna eu tenho a ação de um esforço interno aqui, ó, né? Um momento fletor, né? Definido por M, tá certo? Momento fletor, né? É um momento que você é um esforço, né? Que tende a fletir ou a curvar uma determinada peça ou um elemento estrutural, né? Então é semelhante a você pegar, por exemplo, ó, uma régua, né? Uma régua, ó, deitada, né? E aplicar aqui, ó, dois esforços aqui de momento fletor, né? No lado esquerdo e no lado direito, né? É você aplicar dois esforços aqui. Pegar a régua nas duas extremidades, né? Apoiar nos dedos da sua mão e pressionar, né? Com fazer uma espécie de rotação, né? Nas extremidades da régua. Então, aplicando esse momento fletor, né? Nas extremidades da régua, você tende a curvar essa régua ou a fletir essa régua, né? Então, aplicando aqui dois esforços nas extremidades, ó, de uma régua, né? Com a mão mesmo, né?
dos esforços que tendem a curvar a régua, né, vocês estão aplicando um momento fletor, tá certo? Que vai tender a fletir a régua, né? Então essas linhas aqui que eu desenhei, ó, são a régua deformada, né? Representa a régua deformada, certo? Então aqui a régua antes da aplicação, né, do esforço, né, e após ela vai se curvar aqui. Vocês vão fletir a régua, né? Vão curvar a régua devido à ação do momento fletor. Beleza? Então aqui, ó, vamos considerar o seguinte: eu tenho um elemento estrutural, né? E internamente eu tenho um esforço aqui de momento fletor. Tá certo? Um esforço dessa natureza, porém internamente, certo? Vocês vão entender também muito bem essa parte dos esforços internos, né, do momento fletor, quando vocês estudarem os esforços internos e os diagramas de esforços internos, que é o conteúdo que vem bem após o conteúdo de momento de inércia, tá certo? Então aqui eu tenho a ação de um momento fletor, né? E o que é que vai acontecer? Esse momento fletor, ele vai gerar uma tensão mecânica na seção transversal do elemento estrutural, né? Então vai surgir aqui, ó, uma tensão mecânica devido à ação do momento fletor, né? Uma tensão normal, né? Essa tensão normal, ela surge, né, devido à ação desse momento fletor interno aqui. Então, o momento fletor vai dar origem a uma tensão mecânica, né, uma tensão normal na seção transversal do elemento estrutural, certo? E aqui, ó, está a representação dessa tensão, né? Percebam o seguinte, ó, aqui eu tenho um eixo, né, que passa pela seção transversal, um eixo Y, e aqui um eixo Z, né? Então, aqui, esse eixo Y, né, ele vai passar pelo centroide da seção transversal, né? E o eixo Z é um eixo de simetria, né? Então, esse ponto aqui, ó, representa o quê? O centroide da seção transversal, tá certo? Então, o Y passa pelo centroide, assim como o Z, beleza? E aqui está a distribuição de tensão normal devido à flexão, né? Devido à ação desse momento, tá certo? Essa tensão, como vocês percebem, ó, ela é zero, né, no eixo Y e máxima nas extremidades, ó, certo? Então, ela é zero aqui, ó, em Y e máxima nas extremidades, né, ó, aqui e aqui, tá certo? Então, o que é que a gente percebe, ó? Essa tensão, a intensidade aqui da tensão, ela é proporcional a Z, né? Ela é proporcional a Z. Se o Z é zero, a tensão é zero. Para um Z máximo aqui, ó, nas extremidades, eu vou ter a máxima tensão. Ó. Isso aqui representa o que? A intensidade da tensão sigma, tá certo? Então, o que é que a gente pode concluir dessa figurinha aqui, ó, é que a tensão, né, o sigma, a tensão ela é proporcional a Z, né? Ou seja, existe uma constante aqui de proporcionalidade, né, que multiplica Z, certo? Então, sigma é igual a Kz, sendo K uma constante, né, e Z a coordenada aqui, ó, a partir do eixo Y, né, da seção transversal. Beleza? Se o Z é zero, a tensão é zero. Se o Z é máximo, a tensão é máxima. Tá certo? Então, para cada ponto aqui, ó, da tensão, sigma, né, eu vou ter o quê? Para cada ponto associado a sigma, eu vou ter um elemento de área de A, consequentemente eu vou ter um elemento de força, né? Uma força infinitesimal, né? Porque, ó, da definição de tensão, a gente sabe que tensão é igual a força por unidade de área, né? Então, o sigma vai ser igual a dF dividido por dA, tá certo? Ou dF, né, vai ser igual a sigma dA, tá certo? Então, para cada ponto aqui, ó, da seção transversal, eu vou ter o quê? Para cada ponto da seção transversal, né, associada a uma área infinitesimal, eu vou ter uma força infinitesimal, né, associada a essa tensão, né,
dado que a tensão é força por unidade de área, então a contribuição de cada elemento de área dA, né? A contribuição de força de cada elemento de área dA vai ser igual a sigma dA, né? Da definição de tensão. Beleza? Então, cada força aí, para essa tensão mecânica, né? Em cada elemento de área infinitesimal, em cada área infinitesimal dA, eu vou ter uma contribuição de força dF, né? Ou seja, eu vou ter o seguinte, ó, dF, né? dF vai ser igual a sigma dA, né? Da definição de tensão. Então, ó, substituindo a tensão, né? Aqui, ó, o que é que a gente tem? Substituindo, eu vou ter que dF vai ser igual a Kz dA. Beleza? Kz dA. Então já encontramos aí uma equação para a força infinitesimal atuando na área, né, nos elementos de área dA, tá certo? E aqui o que é que eu tenho, para a gente finalizar, né? Essa força aqui, ó, dF, né, essa força infinitesimal, né, ela vai gerar um momento em relação a esse eixo Y, certo? Então, eu vou ter um momento infinitesimal associado a essa força infinitesimal, tá certo? Então, eu vou ter um dm, né, associado a essa força infinitesimal, certo? Então, dm vai ser o quê? Z dF. Z dF, né? Um momento infinitesimal associado a essa força infinitesimal. Então, substituindo dF, ó, vamos ter que dm vai ser igual a K, vai ser Z, né? Z, K, Z, dA. Ou dm igual a K, Z ao quadrado dA. Tá certo? Se eu somar aqui, ó, percebam o seguinte, aqui, ó, eu vou ter na flexão, né, na tensão normal devido à flexão, ó, percebam que acima de Y eu tenho uma tensão de compressão, né, forças aqui entrando na área, e abaixo de Y eu vou ter forças saindo da área, ó. Acima de Y as forças estão entrando e abaixo de Y as forças estão saindo, né? Ou seja, aqui acima de Y eu vou ter uma tensão de compressão e abaixo de Y eu vou ter uma tensão de tração, né? Se eu somar todos os elementos, todos os momentos aqui infinitesimais, ó, acima e abaixo, né? Se eu somar dm com dm com dm com dm em toda a área, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter um momento resultante, né? Um momento associado à soma de todos esses momentos infinitesimais. Então, somando todos os momentos infinitesimais, eu vou ter um momento resultante aqui, que é o momento interno, né? M. Então, somando aqui, ó, né? O dm, como? É só a gente calcular a integral, né? Então, a integral de dm em toda a área vai ser m, né? Então, eu vou ter que m vai ser igual a integral, né, na área de Kz ao quadrado dA, né? Eu sei que o K é uma constante, né, de proporcionalidade, então eu vou tirar aqui para fora da integral. Então, m vai ser igual a K, que multiplica integral na área de Z ao quadrado dA, tá certo? Então, eu encontro aí, ó, a soma dos momentos infinitesimais vai ser igual ao momento interno resultante m, né? Que é igual a K que multiplica integral na área, né, de Z ao quadrado dA, tá certo? Então, essa integral aqui, ó, ela vai representar o momento de inércia, o I, né? Essa integral aqui, ela representa o quê? O momento de inércia, certo?
Z ao quadrado dA na área, né? Ela vai representar o momento de inércia em relação ao eixo Y, tá certo? Como vem da análise aqui, né? O Z parte do eixo Y. Então, esse momento de inércia aqui vai ser o momento de inércia em relação ao eixo Y. Certo? Então, essa integral, ó, de comprimento ao quadrado dA, né? Ela representa o quê? O momento de inércia, tá certo? Então, conforme a gente já suspeitava, né? Como eu adiantei aqui, ó, o momento de inércia diária é também denominado de segundo momento diário ou momento de segunda ordem diária, né? Ou seja, a gente tem um comprimento ao quadrado que multiplica uma unidade diária, né? Então, a unidade aqui do momento de inércia, ó, o I, né? Z, I, Y, né? Ele vai ter que unidade? Ó? Comprimento ao quadrado que multiplica a área, né? Que tem a unidade de comprimento ao quadrado. Ele vai ser comprimento à quarta, né? Então, no SI vai ser metro à quarta, certo? Ou milímetro à quarta, ou centímetro à quarta. Vai ser a unidade do momento de inércia. Beleza, pessoal? Então, a gente sabe, ó, que o momento interno aqui, ó, o momento fletor interno, uma seção transversal, ele é proporcional ao momento de inércia, tá certo? Ele é proporcional ao momento de inércia. Vocês vão ver, ó, quando estudarem lá em resistência dos materiais, ó, que pela equação, né, da tensão devido à flexão, ó, o momento de inércia, ele é o momento fletor, né, perdão, o momento fletor, o M, ele é calculado a partir da seguinte equação, ó, M vai ser igual a sigma C, né, que é a tensão máxima, né, tensão máxima dividido por C, que é uma unidade de comprimento, que vocês vão ver o que é, que multiplica I, né? Então, da equação de tensão normal devido à flexão, vocês vão ver que o momento fletor, ele é sigma C que multiplica I. Então, isso aqui é a nossa constante K, né? E aqui é o momento de inércia. Então, o momento fletor, ele é proporcional ao momento de inércia, como a gente acabou de mostrar aqui, tá certo? Então, essa integral aqui, né, como vocês podem perceber, ela é semelhante à integral, né, de momento de inércia de massa. Só que em vez de dA, a gente utiliza o quê? Só que em vez de dm, né, para um momento de inércia de massa, a gente utiliza o dA, né, para um momento de inércia de área, tá certo? Então percebam que a integral aqui, ó, ela é semelhante à integral de momento de inércia de massa, né? Só que em vez de ter uma unidade de massa, né, ou seja, dm, a gente tem uma unidade de área, ou dA. Tá certo, pessoal? Então, essa integral aí representa o momento de inércia de área, tá certo? E M é o momento fletor interno, né? É um esforço interno aqui. Observação muito importante, ó. O momento de inércia está relacionado com a rigidez do elemento estrutural. Então, quanto maior o I, o momento de inércia, maior será a rigidez do elemento estrutural, tá certo? Porém, vocês vão estudar melhor isso lá em resistência dos materiais. O momento de inércia, ele não representa a rigidez do elemento estrutural, né? Ele está relacionado com a rigidez do elemento estrutural. A rigidez em si, né? A rigidez propriamente dita, né? Ela é proporcional ao momento de inércia e ao módulo de elasticidade, que é uma propriedade mecânica do material, né? Ou seja, a rigidez ela é definida por um produto que a gente chama de produto EI, tá certo? Então, esse produto EI é o que? O módulo de elasticidade do material, que é uma propriedade mecânica do material, que multiplica o momento de inércia, né, da seção transversal. Então, o momento de inércia ele está relacionado com a rigidez do elemento estrutural, né? Porém,
não é só o momento de inércia que define a rigidez de uma estrutura ou de um elemento estrutural, né? Na verdade, além do momento de inércia, a gente tem uma propriedade que depende do material, né? Que é o módulo de elasticidade. Então, o produto aí define o que? A rigidez do elemento estrutural, tá certo? Então, por isso que eu falo aqui que o momento de inércia ele está relacionado com a rigidez do material, né? Não define a rigidez, porque para definir a gente também leva em consideração a propriedade do material, a propriedade mecânica do material, né? Conhecida como módulo de elasticidade, beleza? Vocês podem observar bem, ó, esse, como é que eu posso dizer? Essa ideia, né, de rigidez quando vocês aplicam um momento fletor numa régua, né? Como eu comentei aqui, ó, se você pegar a régua deitada, né, e aplicar dois momentos aqui nas extremidades, né, tentando rotacionar a régua, vocês vão ver que ela vai se curvar, né? Ela vai fletir, tá certo? Porém, se vocês pegarem a régua e colocarem ela em pé, ó, se vocês pegarem a mesma régua, colocarem ela em pé, ó, né? E se vocês tentarem, ó, fletir essa régua em pé, ó, né, aplicando o mesmo momento, né? O mesmo momento, vocês vão ver o que? Vocês não vão conseguir curvar essa régua como antes, como anteriormente, né? Como antes, tá certo? Então, ela em pé, vocês aplicam o momento fletor, né? Tendem a rotacionar as extremidades, porém vocês não observam uma deformação nessa régua, né? Existe a deformação, né? Existe essa, ela vai formar uma curva, porém essa deformação é tão pequena que a gente não consegue observar, né? A olho nu, tá certo? Quando essa régua está em pé, vocês não vão conseguir enxergar isso a olho nu, tá certo? Entretanto, se a régua tiver deitada, né, vocês vão observar uma grande deformação. Se ela tiver em pé, vocês não vão conseguir observar essa deformação, né? Essa deformação ela vai existir, porém vocês não vão conseguir observar, né? Porque aí que tal? O momento de inércia aqui para esse caso, ó, com a régua em pé, é muito maior do que o momento de inércia para a régua deitada, né? Então significa que com a régua em pé, a rigidez da régua ela vai ser muito maior porque o momento de inércia é maior, né? Enquanto que numa régua deitada, o momento de inércia, né, em torno desse eixo aqui vai ser muito menor. Então a rigidez é muito menor, né? Então para esses dois casos eu teria o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui, ó, seção transversal de uma régua deitada, né? De uma régua deitada, ó. E de uma régua em pé, né? Aqui eu tenho um momento, né? E aqui o eixo, ó, a seção transversal, né? O eixo Y. O eixo Y, né? E para a régua em pé, a gente tem o seguinte, ó, a gente vai ter isso aqui. Né? Um momento, ó. Y, o eixo Y, né? E aqui o momento sendo aplicado na extremidade. E aqui, ó, o que é que a gente tem, ó? Né? A coordenada Z e aqui a coordenada Z, né? Então, a integral aqui, ó, vou considerar aqui, ó,
caso 1 e caso 2, né? A régua deitada e a régua em pé, né? Então, a régua em pé, a deformação vai ser muito pequena que a gente nem consegue observar, né? E a régua deitada, ela vai fletir bastante, né? Por quê? Porque a integral aqui, ó, nesse caso, né? O i de y, né? Para C1, vai ser igual à integral de, na área de z ao quadrado dA, né? E aqui, ó, a integral em torno de y para C2 vai ser integral na área de z ao quadrado dA, né? Z ao quadrado dA. Certo? O que é que a gente tem aqui, ó? Calculando essa integral, a gente vai observar que ela é bem maior, ela vai ser muito maior, a integral de y para o caso 2, né? Como a gente pode perceber aqui pela própria integral, né? O z, ele vai variar aqui, ó, em um comprimento muito maior. Essa altura aqui é muito maior, né? Então, essa integral para o caso 2, ela vai ser muito maior do que para o caso 1. Então, i de y para C2, né? Para o caso 2 da régua em pé vai ser maior do que i de y para o caso 1, né? Para a régua deitada. Então, pelo fato do momento de inércia, né, desse caso aqui ser muito maior do que esse outro caso, ó, né? Como o momento de inércia aqui é maior do que para o caso da régua deitada, né? Significa que a régua em pé, ela vai ter uma rigidez maior, né, do que ela deitada. Por quê? Porque o momento de inércia para a régua em pé é maior do que o momento de inércia para a régua deitada, né? Então vocês podem comprovar isso em casa, né? Pegando uma régua, né, e aplicando aí, ó, dois momentos, né, nas extremidades. Então vocês vão aplicar os dois para a régua deitada, os dois momentos para a régua deitada e os dois momentos para a régua em pé. Vocês vão perceber que a rigidez dela deitada é muito menor do que a rigidez para ela em pé, né? Porque o momento de inércia da régua deitada, né, o momento de inércia diária da régua deitada é bem menor do que o momento de inércia diária da régua em pé. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam disso, né? O momento de inércia está associado com a rigidez do elemento estrutural, certo? É muito importante isso aí. Então, da definição de momento de inércia diária, né? Por exemplo, se a gente tiver uma área aqui, ó, com esse formato aqui, né? Formato qualquer, né? Aqui eu tenho os eixos x e y, né? E aqui um elemento de área, né? Então, o momento de inércia, né, desse elemento de área, ó, dA, né? Ele pode ser calculado a partir do eixo x ou do eixo y, né? Pelas coordenadas y e x, respectivamente, né? Então, ó, eu vou ter uma contribuição infinitesimal no momento de inércia, né, desse elemento de área em relação a x e em relação a y, né? Então, em relação a y, eu posso ter di de y vai ser igual a... não, vou fazer primeiro de x, né? di de x em relação ao eixo x vai ser igual a comprimento ao quadrado dA, né? Então, em relação a x, a gente tem a distância y, né? Então, para esse elemento de área, ó, eu vou ter uma contribuição infinitesimal do momento de inércia em relação a x e em relação a y, né? Em relação a x, eu tenho que y ao quadrado dA e em relação a y, eu vou ter um comprimento, né, de x ao quadrado dA, né? Então, para eu calcular, ó, como eu comentei, né, aqui está a definição. Para eu calcular o momento de inércia, né, em relação a x e y da figura toda, é só eu integrar na área, né? Então, para essa figura aqui, ó, eu vou ter o seguinte, né? I de x vai ser igual a integral na área, né, de y ao quadrado dA e
e de y vai ser integral na área de x ao quadrado dA, tá certo? E eu também posso calcular, ó, em torno de um ponto, né? Não de um eixo x e y, né? Eu posso calcular aqui o momento de inércia também em relação a um ponto O, né? Ou eixo Z, né? Que intercepta o plano XY nesse ponto O, né? Então, o DI em relação a O, né? Que a gente chama em relação a um ponto de J, né? O momento de inércia não passa... Os livros chamam de J, né? Então, DJ, que é no caso I em relação a O, né? Vai ser o que? R ao quadrado dA, né? E aí, ó, o que é que a gente tem, né? R, se a gente integrar aqui, ó, né? Integrando, a gente tem que J0 vai ser igual a integral na área de R ao quadrado dA, né? Que é a distância aqui, R. E R ao quadrado, ó, R ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Pelo triângulo aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, substituindo, ó, J0, né, o momento de inércia em relação ao ponto O, né, vai ser igual a integral na área de x ao quadrado mais y ao quadrado dA, né? Que vai ser igual a integral na área de x ao quadrado dA mais integral na área de y ao quadrado dA. Ou seja, o momento de inércia em torno aqui em relação a um ponto O, né, vai ser igual a I de y mais I de x, né, ou I de x mais I de y. Beleza? Então, I de x e I de y é utilizado, o momento de inércia em torno de eixos, né, é utilizado na análise de tensões normais devido à flexão, como eu já mostrei, né, e comentei no slide anterior. E em relação a um ponto, né, esse momento de inércia aqui, ele também é conhecido como momento de inércia polar, né? Ele é utilizado na análise de tensões de cisalhamento, né, devido a esforços de torção, tá certo? Então, o J0, ó, é também conhecido como momento de inércia polar, tá certo? Que trabalha aqui com uma coordenada R, né? Então, J0 é o momento de inércia polar, ou momento polar de inércia, né? Enquanto que Ix e J é o momento de inércia diária, né? Utilizado para... que aparece quando a gente estuda tensão normal devido à flexão, né? O momento de inércia polar é um momento de inércia calculado, um momento de inércia diária calculado em relação a um ponto, né? A um ponto O, né? E não em relação a um eixo. Porém, vocês podem perceber que o momento de inércia polar acaba sendo a soma dos momentos de inércia, né? Devido aos dois eixos que se interceptam, né, no ponto O, que é o ponto que eu calculei o momento de inércia polar, né? E o momento de inércia polar, diferentemente do momento de inércia diária devido, em relação a eixos, né, ele é utilizado na análise de torção, né? Torção de elementos. Vocês vão estudar isso só em resistência dos materiais. Então aqui eu tenho a definição, ó, como eu já adiantei, né? I de x é igual a integral na área de y ao quadrado dA. E I de y vai ser igual a integral na área de x ao quadrado dA, né? E o momento de inércia polar, né? Que é igual a integral na área de r ao quadrado dA, que é igual à soma dos momentos de inércia em relação aos eixos x e y. Beleza, pessoal? Então, está apresentado aí a definição, né, de momento de inércia e a sua importância, né, no estudo dos corpos rígidos, né, ou
para a parte de mecânica estrutural. Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.